Fala, meus queridos do segundo ano, como que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Química e na nossa videoaula de hoje vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação parcial do segundo bimestre, tá? Então, os conteúdos aí foram a parte de cinética química e equilíbrio químico. Então, tem os vídeos aulas lá de cada conteúdo completo, tudo certinho. Fizemos bastante exercícios. Nas lives também tirei as dúvidas de vocês. E agora, para ajudar ainda mais, o professor está mandando essa revisão aqui. Durante essa semana, vocês estarão fazendo a prova. Então, vocês podem olhar a revisão, tudo certinho. O professor já está avisando há um tempinho vocês que durante a semana da prova, da AP e da PB, mais para frente, eu não estarei tirando dúvida de conteúdo no chat. Mas qualquer outra dúvida, pode mandar lá que o professor está à disposição de vocês, tá? Tô morrendo de saudade e não vejo a hora da gente acabar logo essa quarentena e a gente poder estar na sala de aula novamente. É o seguinte, galera, o conteúdo de cinética química e de equilíbrio químico são dois conteúdos bem complexos, né? Como todos os conteúdos do segundo ano. Mas assim, a gente está bem adiantado com a matéria, então por isso que durante essas aulas online o professor está indo um pouco mais devagar, por conta que eu sei que é mais difícil aprender sozinho tudo, então a gente tenta ir devagarzinho aí para a gente conseguir ter êxito. Uma coisa que é importante, na semana que vem a gente já começa o conteúdo novo, produto iônico, e também a gente já vê pH. Então, assim, já estamos deixando para trás os conteúdos, então é importante que tirem nota onde tem que tirar, tudo certinho, para que a gente consiga caminhar junto aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o primeiro conteúdo aí da nossa PB, o primeiro, e são só dois, na verdade, é cinética química e equilíbrio químico, né? É o de cinética química, tá? Então, cinética, lá na física, lá, o que a gente lembra? Cinética tem a ver com movimento, né? E na física a gente estuda a parte da mecânica, do movimento retilíneo uniforme, né? MRU, aí tem o MRUV, que é o movimento retilíneo variável, né? Então, o que é importante? A gente lembrar que na química a gente também estará falando de movimento, mas a gente estará falando de movimento das moléculas. E mais importante que isso, falando de como uma reação, né, se faz e como, o quão rápido, ou em quanto tempo essa reação pode durar e com que velocidade ela pode acontecer. Então, é exatamente isso que a gente quer falar sobre cinética química. Então, a primeira coisa, a gente fala da velocidade, tá? A velocidade da reação, assim como na física tem uma formulazinha aqui, a gente também consegue calcular. Como a gente está falando de reações químicas, a gente leva o termo concentração adiante. Então, a velocidade média de uma reação é a variação da concentração, tá? Tanto do meu reagente ou como do meu produto, dividido pelo tempo que ocorre essa reação. Então, no vídeo lá que eu mandei para vocês, vocês viram que tem reações que ocorrem em milésimo de segundo e tem reações que demoram séculos para acontecerem. Então, tudo isso depende desse fator de velocidade aí, tá? Da concentração pelo tempo. O outro fator importante é a lei da velocidade. Né? A lei da velocidade, o professor falou bem para vocês, é um assunto bem chatinho, mas que a gente consegue passar adiante, em que ela segue esse padrão aqui dessa fórmula. A velocidade é igual a uma constante, que é sempre K, né? Vezes a concentração de A, elevado ao seu coeficiente. Esse coeficiente aqui é importantíssimo, que é aquele lá do balanceamento, né? Vezes a concentração de B, né, que também é um reagente aqui, vezes o coeficiente. Professor, nesse caso o senhor está usando só os reagentes? Sim, eu quero saber só dos reagentes. E se eu quisesse saber dos produtos? Eu usaria o Czinho aqui, elevado ao coeficiente dele, tá? Então, quando você fala da velocidade em função dos reagentes, você está falando do consumo, né? A velocidade do consumo. E quando você está falando da velocidade em relação aos produtos, você está falando da produção, né? Do nome tudo, do nome que já diz tudo, do quanto está sendo produzido ali. Tanto faz você usar reagente ou produto. O que você não pode é usar os dois, né? Ou você usa um ou usa o outro, tá? Se estiver sendo consumido, é a velocidade que está sendo consumida. Se estiver sendo produzido, é a velocidade que está sendo produzida. Beleza? Reagente ou produto.
Essa é a lei da velocidade elementar. Então, o que é importante a gente saber aqui? Tem exercícios que vão pedir, não vão dar o balanceamento para você. Então, presta atenção lá no balanceamento, tudo certinho. O professor ensinou naquele vídeo completo como que faz. É importantíssimo a gente lembrar de como colocar na fórmula certinho, né? E aí tem um macetinho lá do vídeo, das lives que o professor falou também, que você consegue, olhando apenas pela expressão matemática, vendo qual variou, você consegue ver se ele está variando ao quadrado, ou ao quádrupla, ou não está variando. Então, a gente consegue ver tudo certinho aí com essa lei da velocidade, beleza? Outra coisa importante, o professor gosta muito de cobrar na prova, eu acho que de todos esses questão de cálculos aqui, o mais importante é os fatores que alteram a velocidade de reação. Então isso é teoria, né? E na minha opinião é mais importante vocês saberem a teoria do que propriamente o cálculo nessa questão de velocidade. Por quê? Fatores que alteram a velocidade de reação. São fatores que interferem nas colisões entre as moléculas. No início do vídeo, o professor falou que cinética tem a ver com colisão, tem a ver com movimento. Então, toda vez que a gente estiver pensando em uma reação acontecer com mais rapidez, né, com a velocidade maior, quer dizer que o choque, a colisão entre as moléculas estão acontecendo de uma forma mais rápida. Se tiver uma velocidade menor, quer dizer que o choque está mais lento, tá? E aí tem os exemplos lá que o professor explicou para vocês no vídeo. E não pode esquecer que a lei das colisões, né? Das colisões efetivas, como que acontece uma colisão efetiva, como que não acontece. Então, tudo isso, se vocês não lembram, volta lá no vídeo que vocês vão conseguir lembrar, beleza? Então, vamos lá. Se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, obviamente, se eu estou aumentando a concentração dos meus reagentes, eu estou aumentando aqui o meu numerador. Então, quer dizer que eu aumento a minha velocidade de reação. Se eu aumento a superfície de contato, aí tem um exemplo muito clássico que o professor toda vez mostra para vocês, que é a questão da madeira e da palha, né? Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação. Temperatura, totalmente envolvido no aumento da velocidade. Colisões, automaticamente, se eu tenho aumento dessas três coisas aqui, eu tenho aumento da colisão e eu tenho aumento da velocidade, tá? Se eu aumento concentração, superfície de contato, temperatura, eu aumento minhas colisões e aumento minha velocidade, beleza? Tranquilo? Se eu diminuo, eu também diminuiria a minha velocidade. E o catalisador? O catalisador, a gente lembra que quanto menor a energia de ativação, né, maior a velocidade. E aí o professor fez até um gráfico para vocês, eu trouxe ele novamente aqui, porque essa angulação aqui, ó, um pouco maior aqui, o que acontece? Quer dizer que eu estou sem o catalisador. E essa menor quer dizer que eu estou com um catalisador. Então lembra, catalisador participa da reação? Não. O que o catalisador faz? Ele altera o caminho da reação, deixando com que o meu complexo ativado, que aí, lembra que a gente discutiu na live muito bem o que era complexo ativado, o meu complexo ativado fica cada vez menor. Se eu diminuo meu complexo ativado, eu também diminuo a minha energia de ativação. Diminuindo minha energia de ativação, maior será a minha velocidade da reação química. Beleza? Com que os meus produtos serão produzidos. Aí meus reagentes serão consumidos. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos para a segunda parte. Equilíbrio químico. Ficamos um tempão falando de equilíbrio químico, vocês já devem estar craque nisso daí. O que a gente precisa lembrar? Equilíbrio, a gente pensa numa reação em que ela ocorre nos dois sentidos. É uma reação reversível. Lembra disso? Então, é atingido o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se igualam. Então, por exemplo, V1 é igual a V2. A velocidade da reação direta, indo no sentido dos produtos, é igual à velocidade da reação inversa, indo no sentido dos reagentes. Tá? Quando eu tenho isso daí, eu tenho uma reação reversível, e aí essa reação reversível atinge o equilíbrio químico, certo? Para falar de equilíbrio, a gente tem que pensar em algumas coisas. O primeiro é a constante de equilíbrio, que é o K. Tá? O K é facilmente calculado como? Eu vou ter as minhas concentrações de produtos dividido pelas minhas concentrações dos reagentes. Tá? Observar o estado físico. Eu só divido sólido com sólido, líquido com líquido,
gasoso com gasoso. Eu não posso dividir se for com estados físicos diferentes. Lembram disso? Isso para achar a concentração de equilíbrio, que é o K. Tá? E o Kc, que é a concentração, que é a função das concentrações. O sólido não participa. Tá? Não participa. Então, nesse caso, o meu produto aqui, eu divido pelo meu reagente, né? Elevando aos coeficientes. Olha lá, eu não tenho 2 aqui de coeficiente, eu não tenho 2 mols de AB, por exemplo, eu coloco aqui elevado a 2. E a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho 1 só, então eu coloco 1, aqui eu tenho 2, coloco 2. Tá? Então, eu coloco ali as minhas concentrações, sólido não participa e eu consigo fazer calcular essa concentração do meu Kc, beleza? O Kp é uma concentração em função das pressões parciais. E aqui a gente só entra os gasosos, tá? Lembra disso. Só entra os gasosos. Então, eu tenho que ter gás, gás e gás. Professor, então nesse exemplo aqui, o meu produto não entra? Não entra. Por quê? Ele é líquido. Tá? Ele é líquido. Então, por isso que eu coloco 1. Então, a única coisa que vai entrar aqui são os meus reagentes, beleza? Toma cuidado com as concentrações, tudo certinho. Coloco os coeficientes e acerto tudo. Beleza? Vamos lá. Agora, galera, quando a gente fala de deslocamento do equilíbrio químico, a gente tem que pensar no quê? Em 4 fatores. Em 4 fatores não, desculpa, em 3 fatores. A temperatura, pressão e concentração. Então, vamos lá. O deslocamento, ele favorece sempre o lado em que vai atingir o equilíbrio mais facilmente. Tá? Se o lado que vai atingir o equilíbrio é os reagentes, então ele vai para o lado dos reagentes. Se vai atingir o equilíbrio mais facilmente é o dos produtos, então ele vai para o lado dos produtos. Tá? Lei de Le Chatelier, né, que o professor falou muito bem para vocês lá no vídeo, beleza? Então, os fatores que influenciam, eu já falei, são concentrações, pressão e temperatura, cada um de uma maneira. Tá? Eu tenho 2 tipos de deslocamento, o homogêneo e o heterogêneo. Né? E isso depende dos estados físicos. Lá no vídeo a gente explica certinho. Então vamos lá. Quando eu aumento a temperatura, né, se eu aumento a temperatura, ele está dando calor para aquilo. Então, quer dizer que ele vai deslocar para o lado do sentido endotérmico, ou seja, para onde o meu ΔH será positivo, tá? Onde ele vai absorver calor. Se eu diminuo a temperatura, ele vai para o lado do sentido exotérmico, onde vai liberar calor. Tá? Pressão, professor, como que fica quando se fala de pressão? Pressão, a gente entra só quando fala de estado gasoso, tá? E o pressão, quando eu estou aumentando minha pressão, ele vai deslocar para o lado do menor volume, beleza? E se eu diminuir a minha pressão, ele vai deslocar para o lado do maior volume, tá? E para fechar, a concentração. A concentração, quando eu aumento ela vai para o lado oposto. Por quê? Se eu aumentei a concentração de reagente, quer dizer que mais produtos serão formados. Então, o deslocamento vai para o lado do produto. Se eu diminuir a concentração dos reagentes, quer dizer que eu preciso diminuir os meus produtos lá para que meus reagentes fiquem em equilíbrio também com o produto. Então, ele desloca para o mesmo lado. Se eu aumentei a concentração, para o outro lado. Desloca para o outro lado. Se eu diminuir a concentração, desloca para o mesmo lado. Beleza? Galera, foi só um apanhado bem rápido mesmo, é isso que eu queria. Espero que vocês assistam o vídeo com calma. Se tiverem dúvida, olhem lá os vídeos pausadamente do que o professor falou de cada conteúdo lá. Espero que ajude vocês. A prova está bem tranquilo, o professor elaborou uma prova bem fácil, bem tranquilo para vocês, né? E só que tem que fazer com calma, tudo certinho, até porque sabe como que é a prova de química, né? Então, estou à disposição de vocês, lembrando que não para tirar dúvida, mas para qualquer outro assunto o professor está à disposição durante essa semana. Na semana que vem, a gente já começa o conteúdo de produto iônico e pH, beleza? Novamente, eu não aguento mais essa quarentena, estou falando para todas as turmas, não aguento mais, mas tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto, beleza? Beijo, galera. Grande abraço. Até mais.